O tema de hoje é sobre conservação de alimentos e germinados, e vou começar por falar sobre os germinados. Um bocadinho na continuação da última sessão que tivemos com o António e com a Rebeca, em que falámos sobre sementes, e sobre as diferentes maneiras de armazenarmos, de guardarmos as nossas sementes. Hoje, com os germinados, quero-vos ensinar aqui a dar uma nova vida, literalmente, à semente. Para além de podermos plantar, poderemos antes disso incluí-la na nossa alimentação. E o que é que são germinados? Os germinados são, é o nome que é dado ao processo inicial da criação de uma nova semente, de uma nova planta a partir de uma semente. Então, como podem ver aqui nesta imagem, temos a nossa sementinha, que começou a germinar e que começou a crescer. E normalmente, quando está neste ponto aqui em que a plantinha é um bocadinho maior, quem tem uma horta, quem tem uma hortinha na varanda, é neste momento que vai colocar esta planta na terra. Mas, para além dos frutos, legumes que esta planta pode dar, nós podemos consumir esta semente mesmo antes de a pôr na terra. Se já pesquisaram na internet ou se depois com a curiosidade vão pesquisar, vão encontrar às vezes em diferentes textos a definição do que são germinados e do que são brotos. E às vezes isso pode confundir e podemos achar que uma coisa é diferente que outra, mas não. Normalmente esses termos são utilizados só para designar as diferentes fases da semente. Então, quando ouvirem falar em germinados, normalmente estão a fazer correspondência a esta primeira fase, em que começa a aparecer aqui esta primeira haste. O broto já é chamada aqui esta fase mais evoluída da planta, em que ela já apresenta entre 8 a 10 centímetros. Os germinados foram introduzidos na nossa alimentação já há muitos, muitos anos atrás. A primeira civilização a usar foi a civilização essénia, depois também o povo Hunza e os chineses também utilizavam muitos germinados. E porquê? Porque antigamente nós tínhamos por hábito regirmos pela natureza, observarmos a natureza. E durante a primavera, verão, guardávamos todos os frutos, todos os legumes para conseguirmos passar pelo um inverno que normalmente era muito rigoroso. Então, o que é que foi observado? Que por vezes os invernos eram tão rigorosos e as coisas que eram armazenadas não eram suficientes. Então, eles perceberam que com a ingestão destas sementes germinadas, poderiam colmatar aqui uma falha que poderia haver a nível de vitaminas e outros nutrientes, e também era uma forma de consumir o alimento de uma forma muito rápida, porque normalmente um germinado faz-se em 48 horas. Para além de que não era necessário haver fogo, a fazer lume, gastar energia a cozinhar o alimento. Então, por esse motivo, ela era muito utilizada por estes povos. Depois, o que é que a semente precisa para ser germinada? E aqui, quando vejo esta imagem, faço muita relação com um óvulo que é fecundado e que depois dá um embrião, porque normalmente as condições são muito parecidas. Precisamos de água, precisamos de nutrição, a semente precisa de estar nutrida, depois precisa de oxigênio e de calor. Sendo que quando falamos em calor, não estamos a falar de sol direto, mas tem que haver ela normalmente é feita à sombra, mas tem que haver uma temperatura estável e normalmente mais quentinha.
O que é que acontece à semente quando é germinada? E no slide a seguir já vou começar por explicar como é que se faz esse processo da germinação. Quando a semente entra em contacto com a água, ela vai aumentar o seu tamanho. E aumentar o tamanho da semente vai também aumentar todo o seu conteúdo nutricional. Portanto, não sei se há aqui alguém com o microfone ligado. Peço desculpa, só confirmar aqui. Deixa estar, eu desligo. Ok, obrigada. Só porque às vezes faz aqui interferência. Ela vai dobrar o seu tamanho original e vai dobrar também o seu conteúdo. Ok, estão-me a ouvir? Agora sim, agora sim. Agora sim, não sei o que é que aconteceu. Ok, então vou repetir para o caso de não terem ouvido. Quando a semente absorve a água, ela vai dobrar o seu tamanho e vai também aumentar o seu conteúdo nutricional, vai aumentar a quantidade de proteínas, de vitaminas, de minerais e de enzimas digestivas. Para além de que ao termos esta vantagem na semente, também com o contacto com a água, o alimento, a semente, vai ser pré-digerida. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a semente normalmente tem algumas enzimas, alguns fatores que são antinutricionais, que estão presentes nas plantas e nas sementes, e são utilizadas, a planta utiliza estes antinutrientes para se proteger contra pragas, para conservar a semente durante mais tempo. É um mecanismo natural, mas que quando consumida por nós humanos, às vezes não é assim não é benéfica, porque por exemplo, no caso das leguminosas e nos cereais, poderemos encontrar, temos o exemplo dos fitatos, que vão inibir a absorção dos minerais, como o cálcio, o ferro, o magnésio e zinco. Então, para além de não conseguirmos aproveitar os nutrientes que a planta tem na sua totalidade, eles também vão fazer com que possam existir algumas carências no nosso corpo. Então, este processo de germinação vai ser um bocadinho aqui um 2 em 1, porque vai facilitar toda a digestão e a absorção, e ao mesmo tempo ainda vamos ter mais nutrientes. Por isso, eles são mais aptos a ser aproveitados pelo organismo e, como libertam enzimas que são benéficas, vão melhorar toda a flora intestinal. Aqui os alimentos germinados, fermentados, que vamos falar hoje, vão ter uma especial ação sobre o que é a nossa flora intestinal, sobre o que é o nosso sistema imunitário também. Passando aqui às sementes que podem ser germinadas. Na verdade, todas as sementes podem ser germinadas, porque se não fossem germinadas não conseguíamos ter uma nova planta. Mas há algumas sementes que são mais utilizadas do que outras, ou porque são mais fáceis de fazer o processo, ou porque têm sabores mais característicos. Então, as que são, aqui chama especial atenção, por exemplo, para a couve, porque quem tem hortas tem muitas sementes de couve, então podemos aproveitar aqui as couves, e pode ser todo o tipo de couve, faço muitas vezes com couve roxa. Também a mostarda conseguimos encontrar na rua, são chamadas às vezes ervas daninhas, mas encontramos muitas mostardas selvagens, podemos tirar as sementes e utilizar aqui também para fazer germinados. Portanto, e também conseguem encontrar, não tenho aqui à mão para vos mostrar, uns pacotinhos
que são específicos para fazer germinados, mas não há qualquer diferença entre o conteúdo destes saquinhos e as sementes que temos na nossa horta. Temos só apenas que ter atenção à qualidade da semente que estamos a utilizar. Mas isso já falámos no workshop anterior com o António e com a Rebeca. Passando aqui à parte prática de como fazer os germinados. Vou-vos dar aqui o exemplo com um frasquinho de vidro, mas no slide a seguir já vos mostro também outras formas dos germinados serem feitos, e quando pesquisarem na internet vão ver aqui formas muito, muito originais de fazer, não necessitam de gastar dinheiro. Mas pegando no frasco de vidro, convém ser bem esterilizado, passar com água quente, deixar ferver um bocadinho, e depois o que nós vamos fazer é pôr cerca de 2, 3 dedos da semente, depende sempre do tamanho da semente, mas aconselho-vos a não porem muita, porque como falei anteriormente, ela vai inchar ou vai aumentar o seu tamanho. Então, se pusermos muita semente no frasco, ela não vai ter espaço para aumentar o seu tamanho. Portanto, aqui como veem na imagem, é suficiente. Depois, podem utilizar, podem pôr água da torneira, mas é sempre melhor utilizar água que é filtrada, se tiverem em casa um filtro de carvão, por exemplo. E depois este paninho que está aqui em cima são aqueles paninhos de algodão que são respiráveis, mas eu até tenho aqui para vos mostrar. Às vezes eu utilizo estes gases, assim de tecido, não tecido, e ponho por cima e prendo com um elástico. Depois de porem as sementes com a água, vão esperar 24 horas, vão deixar num local seco e escuro. Pode haver claridade, mas não luz solar direta. E passadas estas 24 horas, vão deitar esta água fora. Vão deitar a aguinha fora, como veem aqui, e depois convém deixar o frasco assim nesta posição. Para quê? Para que a água consiga escorrer o excesso de água que existe na semente. Porque aqui o objetivo é que ela fique molhada, fique nutrida, mas que não fique encharcada. Então convém ficar nesta posição. Isto passadas 24 horas. E quando põem-se o frasquinho nesta posição, vão molhando cerca de 2, 3 vezes por dia. Depende também da vossa disponibilidade, mas para uma pessoa que trabalha, se calhar lavar de manhã e lavar à tarde e voltar a pôr nesta posição. A partir das 48 horas, vocês vão começar a ver já uns narizinhos a saírem da semente. E a partir desse momento já podem consumi-la. Depois depende do vosso gosto ou do que é que vão querer fazer com ela, podem deixar de desenvolver mais ou não. E pronto, e aqui na quarta imagem já está o germinado feito. Aqui queria só chamar a atenção, este primeiro passo de pôr a semente na água é o passo que nós fazemos, que víamos as nossas mães, as nossas avós a fazer, de pôr as leguminosas de molho, exatamente por isto, porque elas devem, sempre que vamos consumir leguminosas, cereais, devemos pôr sempre de molho para retirarmos aquelas enzimas e antinutrientes que não são tão bons, não vão facilitar a absorção e que por vezes até podem ser um bocadinho agressivos para o nosso intestino, principalmente para pessoas que têm problemas, intolerâncias ao glúten ou têm muitas flatulências. Isto vai ajudar muito a diminuir. E aqui quando põem a semente de molho, aconselho-vos a usar, se fizerem só este primeiro passo e se forem cozinhar a leguminosa,
aconselho-vos a adicionar uma alga kombu, porque a alga kombu vai ajudar ainda mais a limpar de uma forma mais rápida a semente. Aqui são outros exemplos de alguns produtos que já foram feitos e que podem comprar para substituir este método mais artesanal, que é o frasquinho. Tem aqui este primeiro, basicamente fazem o mesmo processo como se fosse num frasco, mas pronto, este é um produto próprio para o efeito. Este do meio são os germinadores de barro, foram os primeiros a ser utilizados e há quem ainda utilize. E este terceiro são os germinadores em caixinhas. E aqui podem encontrar assim, caixinhas quadradas, redondas, com 2, 3 pisos, só com um. Depende também da frequência com que vão fazer germinados. E o que eu faço é, com sementes de maiores dimensões, por exemplo, o feijão, o grão, eu faço com os frascos de vidro. Quando utilizo sementes mais pequeninas, como a mostarda, a couve, eu faço com as caixinhas. E até trouxe aqui para vos mostrar, porque tenho uma destas caixinhas, e não sei se conseguem ver bem, aqui já tem. Então esta caixinha é muito prática e não custa nada fazer. Ela vem assim com uma tampinha e vem com esta caixa de baixo e vem também, vou tentar tirar aqui, com esta pecinha de cima. Esta pecinha de cima é furada, não sei se conseguem ver. E o que é que nós fazemos? Encaixamos esta peça aqui. Eu ponho uma gaze das que vos mostrei há bocadinho, de tecido não tecido, porque como vem com os buracos para escorrer a água para baixo, se não pusermos essa gaze, as sementes vão cair para baixo e vão ficar debaixo do tabuleiro e não é esse o objetivo. Então ponho a gaze, ponho as sementes e depois borrifo com água. O excesso de água vai cair aqui para baixo. E sempre que pomos água, por exemplo, estes germinados já estão em forma de broto, já estão grandinhos, foram feitos há menos de uma semana. Eu pus as sementes na terça-feira, se não me engano. Então hoje é domingo e elas já estão assim. Convém sempre retirar a água em excesso, porque a água em excesso pode fazer com que se comecem a criar micro-organismos que não são benéficos e não é isso que queremos com os germinados. Para além destas caixas, também podem utilizar as caixas takeaway, por exemplo, de plástico, e fazer o mesmo processo, igual ao que fiz com a caixa, só ter mesmo atenção para não haver excesso de água. Depois, onde é que podemos utilizar os germinados depois de estarem feitos? Podemos incluir os germinados em sopas, para finalizar sopas, porque os germinados convém não serem cozinhados. Já tivemos este esforço em aumentar os seus nutrientes, é importante não os retirarmos ou não diminuirmos com o cozimento. Então, podemos consumi-los acrescentando a sopas, acrescentando a saladas, a batidos, e também podem utilizar. Eu vou-vos mostrar aqui esta imagem, mas esqueçam os flocos de aveia, porque não encontrei uma imagem melhor com as sementes que quero dar aqui o exemplo. Então vamos imaginar que não são flocos de aveia. E aqui podemos fazer bebidas vegetais com os germinados, potencializar aqui a utilização. E como é que fazemos isto? Aqui o exemplo que vos dou são as sementes de girassol. Podem utilizar com casca ou sem casca. Vocês, quando pesquisarem, vão ver que existem as duas maneiras de fazer. E vão fazer todo o passo que vos expliquei anteriormente, da germinação da semente.
A partir do momento em que ela já tem aquele primeiro narizinho, já podem fazer a bebida vegetal. Então, passamos aqui à imagem número 2, imaginamos que dentro deste copinho temos as sementes de girassol germinadas. Terceiro passo, vamos acrescentar ou não alguma coisa para dar doçura ou algum sabor específico. Aqui temos uma tâmara, mas podemos pôr geleia de arroz, podemos pôr mel, o que preferirem. Podem pôr baunilha, o que acharem melhor. Terceiro passo, quarto passo, aqui dou-vos a indicação de 1,5 litro de água, mas aconselho-vos a fazerem primeiro só com 1 litro. Vão triturar tudo com a água e se ainda tiver muito espesso, vão acrescentando água aos poucos. No quinto passo, vão coar. O que sobra aqui pode ser utilizado, podemos pôr no nosso compostor, já falamos muito no compostor, ou há também quem depois utilize para cozinhar. No fim, temos uma bebida que vai ter uma cor idêntica a esta, um bocadinho mais cinzenta, e convém guardar no frigorífico e não aquecer, para não perdermos os nutrientes da bebida. Depois, outra coisa que podemos fazer com os germinados. É esta bebida aqui que se chama Rejuvelac, e é uma bebida que está no grupo das bebidas fermentadas, mas ao contrário, por exemplo, da kombucha, em que precisamos de uma SCOBY e de ter alguém que nos dê a SCOBY para começar o processo, aqui podemos começar sem precisar que alguém nos dê a matéria-prima. Normalmente o Rejuvelac é feito com cereais, quinoa, centeia, aveia, trigo. Há quem faça também com linhaça, mas o mais utilizado é com a quinoa. Ela é uma bebida probiótica, portanto vai estar cheia de lactobacilos, que são bactérias boas para o nosso intestino, vão ajudar a manter o intestino saudável. E até já foram feitos alguns estudos sobre o Rejuvelac, por exemplo, em pessoas que têm doença do cólon irritável, patologias dos intestinos e até patologias mentais, porque cada vez mais está-se a estudar a relação entre o intestino e a nossa mente. Portanto, é uma boa bebida para ser consumida, apesar de não ter um gosto muito agradável, se for bebida pura. Podem experimentar, beber, mas também podem misturar nos batidos, misturar com outros sumos. Como é que vão fazer aqui o Rejuvelac? Voltamos ao primeiro passo a passo que vos mostrei, com os frasquinhos. Fazemos aqui os passos de germinação para a quinoa. Quando ela começa a germinar, ao fim das 24 horas, aqui vamos pô-la em água, dentro do frasco. Ao fim de 12 horas, deitamos a água fora e voltamos a pôr num frasco com água. Esperamos cerca de 48 horas e o nosso Rejuvelac já está pronto. Tiramos a água para dentro de uma garrafinha e esta água que vamos guardar. As sementes de quinoa que ficaram no frasco, que foram germinadas, podem ser consumidas e devem ser consumidas, não, porque já estão germinadas. Podem tentar fazer um Rejuvelac e depois fazer com o que sobrou uma bebida vegetal, por exemplo, aproveitar para fazer as duas coisas. Aqui dou-vos
Normalmente utilizamos uma chávena de quinoa para meio litro de água. Mais, o Rejuvelac também é muito utilizado para fazer queijos vegetais. Não vou aprofundar muito isto, mas se alguém tiver experiência a fazer queijos vegetais, ou se tiver curiosidade em fazer, isto também pode ser uma boa base. Antes de passarmos aqui à parte da conservação dos alimentos, só referir que esta primeira água de molhar os cereais, leguminosas, não deve ser consumida, não devemos beber, porque, como já referi, está cheia daquelas antinutrientes e enzimas que não são tão benéficas. Mas podemos utilizar nas hortas, porque esta água é excelente para fixar as nossas raízes quando estamos a plantar, ainda são pequeninas, podemos utilizar esta água, ou então também podemos utilizar para borrifar as plantas se tiverem alguma praga, está bem? Também pode ter, podemos aproveitá-la neste sentido. Ou só mesmo para regar a planta e dar aqui alguma energia. Não sei se estou a falar rápido demais. Não? Ok. Aqui em relação à conservação dos alimentos. Quando pensamos em conservação de alimentos, nos dias que correm, pensamos em guardar no frigorífico ou guardar na despensa, não é? Porque não há muito mais que possamos fazer nos nossos apartamentos. Mas queria-vos mostrar aqui alguns exemplos do que se fazia antigamente. Sim, de uma forma muito rápida. Tirei estas imagens do livro da autossuficiência do John Seymour, e achei muito curioso e queria partilhar convosco, e para quem tem terrenos pode também experimentar fazê-lo, e ver como é que corre. Então este primeiro exemplo aqui é feito com batatas, e o que é que eles faziam? Punham a primeira camada de palha ou matéria orgânica bem seca, depois punhamos as batatas, e as batatas eram postas em forma de pirâmide. No fim, acrescentava-se palha por cima e terra. Aqui fazia-se uma boa camada de terra, cerca de 15 centímetros, e bem compactada. O autor no livro explica que desta maneira, com a palha, vai permitir que o ar continue a circular por baixo, mantendo as batatas sempre frescas, e vai ajudar, não sei se já vos deve ter acontecido, quando guardam as batatas, quando uma começa a apodrecer, as outras ao lado muito rapidamente também ficam podres. Então, desta maneira, ele explica que é mais difícil haver essa contaminação entre as batatas. Ele também explica que esta terra que é posta em cima é retirada aqui da parte de trás, vamos imaginar, e permite que faça uma espécie de vala por onde escorre a água na eventualidade de chover e de onde toda a umidade sai. Ele faz dá uma especial nota aqui para pessoas que têm problemas com ratos, porque este tipo de estrutura pode ser um bocadinho chamativa para ratos, ou para quem vive num sítio onde o inverno é muito rigoroso. Ele aí aconselha a colocar as batatas dentro de uma sala específica, que aqui, quando ele falou nisto, lembrei-me muito dos meus avós paternos, que sempre
tiveram uma vida de agricultura, ligada à agricultura. E nós temos uma divisão, que os meus avós chamavam de loja, onde armazenávamos tudo o que era cebolas, batatas, e era uma sala feita toda em cimento, muito fresca, e as batatas eram todas espalhadas no chão e divididas por tamanhos e por cores. Então, ele recomenda para quem vive em sítios com invernos rigorosos, o melhor é ter assim umas salas específicas para guardar os alimentos. Depois, também fala nesta imagem aqui embaixo em que vêm os alhos franceses enterrados. Ele diz que a melhor forma de guardar os alimentos é na terra, ou seja, devemos ir consumindo à medida das nossas necessidades, mas quando isso não é possível, ele fala desta técnica que era enterrar os alimentos na areia, especialmente os alhos franceses e as cenouras. Ou seja, tirávamos da terra, limpávamos sem água e enterrávamos na areia. Aqui nesta imagem embaixo, era outra técnica também utilizada de conservação de maçãs, porque as maçãs, e já vos vou mostrar mais à frente, em conjunto com o abacate, a banana, libertam um gás que se chama etileno e que faz amadurecer muito rápido a fruta. E por isso são alimentos, quando são abertos, começam a oxidar muito rápido. Então, o que é que eles faziam? Eles pegavam na maçã e embrulhavam em panos ou em papel, individualmente, cada uma delas, para as conservar durante mais tempo, porque ao não estarem em contacto com o ar, elas ficavam conservadas durante mais tempo. Depois, aqui, este slide mostra uma coisa que ainda é feita com as cebolas e com o alho, que é fazer tranças de cebola e de alho. Também é uma coisa que agora na minha infância, que os meus avós faziam. E é uma técnica muito útil, porque com este tipo de estrutura conseguimos mover as cebolas de uma divisão para a outra, de uma forma muito prática. Conseguimos, elas não estão sobrepostas umas sobre as outras, portanto não vão apodrecer com tanta facilidade, e se alguma delas começar a degradar, vamos ver com mais facilidade. E muito rapidamente pode ser retirada. Passando aqui agora aos dias, aos dias de hoje, aos dias que correm. Só que há algumas dicas de como guardar alguns alimentos no nosso frigorífico, de maneira a mantê-los assim um bocadinho mais frescos. Aqui, em relação às couves e aos brócolos, eles costumam ter sempre assim um talozinho. É importante cortar com o talo e pôr no recipiente com alguma água rasa. Isto vai permitir que os brócolos se mantenham frescos. Depois, outra forma também de guardar as alfaces e aqui os espinafres é dentro de um pano, não pôr em sacos de plástico, porque apesar deste tipo de alimentos gostar de umidade, se tiverem contacto com o plástico vão se degradar mais rápido. Portanto, o ideal é estar dentro de um saco e borrifarmos, um saco de algodão e borrifarmos e guardarmos dentro do frigorífico. Depois, em relação aqui às aromáticas, os coentros, hortelãs, podemos ter um copinho com água na nossa cozinha e à medida que vamos escolhendo na horta ou que compramos, pomos dentro desse copo com água. E todos os dias vamos mudando a água. Isso também vai ajudar a manter fresca a planta. Se tivermos uma casa muito quente
guardamos o copo dentro do frigorífico. Depois, todos estes alimentos aqui em cima, cebolas, batatas, alhos, as abóboras, devem sempre ser guardadas mais a uma temperatura ambiente, num lugar seco e mais escuro. E, e aqui os tomates, cogumelos, guardar também em temperatura ambiente e no local seco. E acho que aqui o maior erro que cometemos é em relação aos tomates, porque temos como hábito guardar dentro do frigorífico. E ao guardar dentro do frigorífico, eles vão se degradar muito mais rápido. Portanto, aqui a dica é colher sempre o tomate com a rama. Se não conseguirmos comprar com rama, esta parte aqui de cima, que é chamada o coração do tomate, deve estar virada para baixo, ou seja, guardamos o tomate de cabeça para baixo, para que o ar não penetre tão facilmente no tomate e não o faça amadurecer. Os cogumelos também não devem estar em contacto com a umidade. Depois, aqui estas frutas que falei anteriormente, as bananas, as maçãs, o abacate, devem ser guardadas em separado e não em contacto com outras frutas, porque quando como emitem este gás, elas vão favorecer o amadurecimento das frutas que estão ao lado e dos legumes. Portanto, é importante separá-las. A não ser que queiramos amadurecer alguma peça de fruta de uma forma rápida, aí podemos pôr, por exemplo, dentro de um saco de plástico, se tivermos um abacate verde, pôr dentro de um saco de plástico com uma banana. Cerca de um dia o abacate vai estar maduro. Passando aqui aos fermentados, vou-vos mostrar duas receitas de duas coisas que podemos fazer para conservar a vida dos alimentos. Há aqui toda uma gama de coisas que podem ser feitas, desde compotas, pickles, mas decidi escolher aqui duas coisinhas mais fáceis de serem feitas, até porque, como estamos assim numa apresentação via Zoom, é mais difícil de explicar. Mas tal como os germinados, os fermentados, vão ajudar muito a nossa saúde. Os intestinos, sistema imunitário, pessoas que têm problemas, por exemplo, de candidíase, vão melhorar muito com o consumo. E a fermentação vai ocorrer pela ação de micro-organismos que já existem naturalmente nos alimentos ou que às vezes podemos adicionar. E estes micro-organismos vão utilizar os hidratos de carbono que estão presentes nos alimentos e vão produzir ácido láctico, dióxido de carbono e também álcool. Por exemplo, quando fazemos a produção de vinho, também ocorre um processo de fermentação. E por isso, este alimento, nem toda a gente aprecia comer fermentados, porque têm um sabor, uma textura que são característicos. Mas penso que é um bocadinho, nós em Portugal não temos o hábito de consumir fermentados, mas penso que à medida que vamos introduzindo aos poucos na nossa alimentação, também o nosso paladar se vai adaptando. E acabamos por gostar aos poucos de os consumir. Então, a receita que vos quero mostrar, vou-vos dar duas receitas para duas coisas que eu sei que por vezes temos em excesso na horta. Neste caso, vou fazer uma receita mais com base no tomate e outra com base mais na couve.
Aqui tentei pôr-vos os ingredientes mais ou menos de acordo com o que é necessário para fazer a receita. E confesso que eu tenho alguma dificuldade em pôr aqui as percentagens, porque normalmente faço as coisas muito a olho ou faço sempre alterações na receita, dependendo dos dias que eu estou a fazer. Mas acho que se pegarem nestas quantidades que vos pus aqui embaixo, vão conseguir fazer bem a receita. Então, vamos precisar de tomate, 600 gramas, uma maçã, aqui são passas, gengibre, cebola, alho, vinagre, açúcar, especiarias, e aqui não especifiquei especiarias porque podem pôr o que for mais do vosso agrado, e água. Vão começar por cortar os ingredientes todos, neste caso a tomate e a maçã. E geralmente eu ralo o gengibre e ralo a cebola. Porquê? Porque no fim, ele vai cozer durante alguns minutos, no fim queremos que ele fique com uma consistência de geleia. Então se pomos pedaços muito grandes de gengibre ou de cebola, esses pedaços vão continuar e não é muito agradável depois de ser consumido. Então vamos deixar só aparecerem alguns pedacinhos de tomate e de maçã, porque fica muito mais agradável. O primeiro passo é, dentro de uma panela, eu começo por colocar sempre a maçã com a cebola e um bocadinho de água. Neste caso eu pus aqui 2 colheres de sopa. Deixo cozinhar durante 5, 10 minutos, porque a maçã é um bocadinho mais dura, e acrescento o tomate. Acrescento o tomate, o gengibre, as especiarias. Se mais tarde vão encontrar outras receitas de chutney, e vão ver que há pessoas que põem as especiarias dentro de uns saquinhos de rede, uns saquinhos parecidos àqueles do chá. Isto porque, da mesma maneira que não queremos que apareçam bocados de cebola e de alho, também não vamos querer que fiquem pedaços de especiarias, se não usarmos as especiarias em pó. Mas neste caso, eu costumo pôr diretamente na panela e não há problema. Acrescento o vinagre e uma colher de sopa de açúcar. E aqui pode ser o açúcar amarelo, ou também utilizarem o açúcar de coco, que é um bocadinho mais saudável. Vão deixar cozinhar em lume baixo durante cerca de 45 minutos. Ele vai começar com um aspecto mais líquido, à medida que vai fazendo, vai ficando com um aspecto mais de geleia. Aqui, convém irem provando, é uma recomendação que faço, irem acrescentando. Se gostarem, o vinagre vai dar um sabor assim agridoce, juntamente com o açúcar. Então o que eu faço normalmente é só utilizar uma colher de sopa de açúcar, não acrescento mais açúcar, mas vou acrescentando ou mais água ou mais vinagre, conforme o sabor que o sabor que o preparado tem. Tendo em conta que depende sempre do tipo de tomate que estamos a utilizar e que esta receita pode ser feita com outros ingredientes. Pode ser feita com pimentos, pode ser feita com fruta só, com manga, que é o que se vê muito nos restaurantes indianos, com papaya. Portanto, podem utilizar os excedentes que têm nas hortas, assim como às vezes frutas que já estão há muito tempo em casa e que já estão quase a ficar sem utilidade, podem aproveitar para fazer um chutney. A vantagem de fazermos o chutney é que nós podemos conservá-lo por cerca de 2 meses, porque ele é feito com vinagre.
convém que a tampa fique bem fechada e podemos guardar durante 2 meses. Se abrirmos, ele fica conservado no frigorífico durante 2, 3 semanas. Também podemos congelá-lo. Então, se fizermos muita quantidade, por exemplo, na altura dos tomates, guardamos no congelador e vamos só tirando consoante a nossa necessidade. Só deixar aqui uma nota, não utilizar panelas que sejam de cobre ou de ferro, porque com o contacto com o vinagre, elas começam, não sei bem o processo, tipo, deixa-me explicar aqui de uma maneira, como se estivesse a corroer, e como estes metais libertam as suas propriedades para a comida, com o vinagre ele vai fazer isso de uma forma mais rápida e vai alterar depois o sabor do chutney. Então não convém não utilizar este tipo de panelas. Passando à próxima receita e última, é o chucrute. Pode ser feita com a couve, qualquer tipo. Aquelas coisas que ele... Pode ser feita com qualquer tipo de couve. E aqui vou-vos tentar também explicar o passo a passo de como fazer. Temos a nossa couve. Vamos começar por retirar as folhas de fora, que estão ou mais amareladas ou são mais duras. Tiramos, mas não deitamos para o lixo. Guardamos na nossa bancada. Cortamos a couve ao meio e vamos tirar a parte do centro, porque esta parte normalmente é um bocadinho mais dura. Então, a reservamos para utilizar noutras receitas. Cortamos a couve em tirinhas, como se estivéssemos a fazer caldo verde. Pomos num recipiente, acrescentamos sal, e aqui a quantidade de sal é cerca de 2% do peso da couve. E, por exemplo, se tiverem uma couve, eu dou-vos o exemplo aqui em baixo, se tiverem uma couve com 1 kg, vão utilizar 20 gramas de sal. Põem o sal por cima da couve, envolvem muito bem e deixam a couve repousar. Antes disso, saltei aqui um passo. Antes de pôr o sal, convém lavar a couve, lavar bem e retirar o excesso de água. Depois de retirar o excesso de água, é que passam sim a acrescentar o sal, envolvem bem e deixam repousar durante cerca de 30 minutos. Durante estes 30 minutos, a couve vai começar a libertar sucos, vai começar a criar água, e quando veem que já tem alguma água e a couve já está bem macia, vão e aqui podem, isto é uma atividade muito gira que podem fazer com crianças, vão massajar a couve para que ela fique ainda mais macia e para que liberte ainda mais sucos. No fim, guardam este preparado dentro de um frasco esterilizado sempre e utilizam as folhas iniciais que foram retiradas na couve para colocar em cima, porque como vamos pôr o chucrute dentro do frasco, há sempre a probabilidade de ficar um bocadinho de ar entre o chucrute e a tampa, então não queremos que isso aconteça. Então reaproveitamos as folhas mais duras que foram retiradas inicialmente para fazer uma espécie de tampa antes de pormos efetivamente a tampa. A tampa é colocada em cima, mas não devemos fechar completamente, porque como ela vai começar num processo de fermentação, ela vai começar a criar alguns gases e se eventualmente fecharmos a tampa, temos que ter a atenção de abrir todos os dias para que esse gás seja libertado, porque senão correm o risco de fazer uma bomba em casa e de abrirem e sair chucrute por todo o lado. Mas ao fim de... Aqui vai depender do vosso gosto.
ao fim de 48 horas, 72 horas, já podem consumir, ou até menos, sabendo que quanto menos tempo tiver, menos fermentado vai ter. Isto também vai ter um sabor um bocadinho mais suave, para quem não gosta do sabor dos fermentados. Espero que não tenha sido muita informação. Não queria que esta conversa ficasse muito pesada e muito confusa, porque quando estamos a falar assim de receitas, pode se tornar um bocadinho confuso. Gostava agora que durante a nossa conversa em conjunto complementassem aqui algumas coisas que eu falei. E que adicionassem também outras informações. Já agora tinha aqui ao meu lado e quero-vos mostrar, não tenho o chucrute feito, mas tenho aqui o chutney e ele vai ficar assim com esta consistência, assim em forma de geleia. E aqui vêm umas sementinhas, porque adicionei sementes de sésamo. Isto podem consumir podem utilizar como se fosse um molho quando estão a comer carne, peixe, também no pão, o que quiserem. E pronto, acho que vamos abrir aqui a conversa em conjunto.